Meus caros, vivam como estão, está tudo a correr bem, muitos incêndios, ou melhor, poucos incêndios, sim, espero bem que sim, que tenhamos poucos incêndios e cada vez menos, embora o tempo não ajude, mas não é o tempo que deita fogo às matas, não são as alterações climáticas que deitam fogo às matas, nem são os eucaliptos que se auto-incineram, a não ser que a temperatura chegasse aos 300 até 500 graus. Como nada disso acontece, obviamente que o que se passa é que são fogos postos. Não são 80%, não são 84%, são todos. Todos os fogos que existem são fogos postos. Por exemplo, em África, onde as temperaturas são superiores, não há nem um milésimo dos incêndios que há aqui. E a floresta lá, como sabem, ainda é mais seca do que cá. Portanto, nem vale a pena perder tempo com isto. Sabemos que são incendiários e vamos ver ao longo deste vídeo que em todo lado já se apanharam incendiários. E continuam os palonços, os wokeistas, os extremo-esquerdoides a dizer que não, que os incêndios são colocados pela mãe natureza. Meu Deus, que loucura! Esta gente não devia estar sequer cá fora. Acham que os criminosos que fazem isto merecem a nossa compaixão? Pergunta André Ventura. Se acham isso, então podem deixar de o seguir, tanto a ele como a mim. Realmente, há 4 dias que isto existe, provocado por mão criminosa, como todos os incêndios, basta falar com os bombeiros, e mesmo aqueles que não o querem dizer nas televisões, dizem-no particularmente, mas já o dizem hoje, já o dizem desde os presentes às câmaras a todo lado, o Ponta Barca, todos dizem isto é tudo mão criminosa, porque se não fosse mão criminosa, nem sequer existia incêndio, mas era nenhum. E diz aqui André Ventura que isto é roubar. Só o município do Porto no primeiro semestre aplicou mais de 30.500 multas com os novos radares de trânsito. Realmente é inacreditável. Nós precisamos de um Estado para nos salvaguardar, para nos proteger e afinal de contas o que o Estado faz é esmifrar-nos tudo quanto nós temos para ele próprio se manter e a sua gigantesca máquina praticamente inútil. Ontem, que aliás anteontem, já tinha ardido o quádruplo da área do ano passado. O negócio vai de vento em popa em Portugal. O negócio do dispositivo de combate a incêndios, que em anos normais vale entre 700 a 1.000 milhões de euros, e este ano já vai para aí para os 2.800 milhões de euros, porque já ardeu 4 vezes neste momento, talvez já tenha ardido 5 ou mais vezes o que ardeu em 2024. E realmente numa das últimas noites, ora isto foi anteontem, só foram 81 os incêndios de noite e de madrugada. E a culpa, claro que não é dos incendiários, dizem os especialistas convidados pelas TVs, pagos a peso de ouro pelos institutos em que trabalham. Portanto, a culpa só pode ser dos eucaliptos e da sua temperatura de autoignição. Uma temperatura baixa de 300 a 500 graus centígrados, que se faz sentir naturalmente durante a madrugada. Todos nós sabemos isso, quando saímos de casa notamos está quente, deve estar aí 350 graus, talvez 425, é o normal, a temperatura da noite, e é isso que faz realmente deflagrar os incêndios nas florestas. Ora, mas como a água ferve a 100 graus, que é muito abaixo, de certeza que se evaporou toda a área do planeta, dos lagos, dos rios e até do mar, junto à costa portuguesa, porque sabemos bem que estas alterações climáticas só se verificam em Portugal. Os incêndios em Portugal são os reis e senhores e, portanto, aqui as alterações climáticas atuam com toda a força. Os rios já não devem existir, os lagos também não, albufeiras também não e o mar, eu duvido. Tenho que ir à Figueira da Foz hoje ou amanhã ver se ainda existe alguma água no mar, porque eu acho que não. Com temperaturas noturnas de 300 a 500 graus, é muito difícil que ainda haja mar na Figueira da Foz. E sigam este grupo criado por mim há muitos anos para denunciar a vergonha nacional que é o fogo posto, ignorado e até acarinhado pelos sucessivos governos para manter a máfia que vive do dispositivo de combate a incêndios, mas que no fundo se alimenta desse dispositivo e que rouba 1.000 milhões por ano aos portugueses. Este ano vai ser para aí 3.000 milhões à vontade. Contribuam com textos e imagens para este grupo, eu agradeço. Incêndios de madrugada, a culpa é do eucalipto, não esqueçam. E aqui temos a coitadinha da Catarina Furtado, que critica a Rita Matias por ignorância chocante. Mas realmente eu digo que fazer programas sobre crianças famintas, como ela fez em Moçambique e noutros países, viajando com toda a sua equipa para locais remotos do planeta, ficando hospedada nos melhores hotéis e usufruindo da melhor gastronomia local, é realmente um trabalho muito útil em favor dessas crianças famintas nesses países subdesenvolvidos. Com o seu ordenado mensal, Catarina mataria a fome a 15.000 crianças dessas. Mas
não matou a fome a nenhuma. Diz o mentígrafo, que é uma ideia repetida sazonalmente pelo líder do Chega, quase desde a fundação do partido, servindo de mote para defender que os incendiários são terroristas e devem ir para a prisão. Pelos vistos, o polígrafo acha que não, que os incendiários não são terroristas, não são criminosos e não devem ir para a prisão, devem ser acarinhados, ou não fosse o site mais wokeista da televisão portuguesa. Desmentido na própria estação de televisão, como veremos a seguir. Confirma-se que mais de 80% dos incêndios rurais ou florestais investigados em Portugal têm mão criminosa e diz o polígrafo que é falso. Mas à frente vos mostrarei, e já mostrei em vídeos anteriores, que realmente é falso, porque não são 80, são 84%, diz a própria SIC, e são 99%, dizem os bombeiros. O antigo chefe do gabinete de José Luís Carneiro vai julgar Sócrates em parte da Operação Marquês. Bem, é socialista, realmente é socialista, mas se calhar foi o pior que lhe podia acontecer. O socialismo é muito bom, mas é quando nos calha a nós. Quando calha aos outros, não é assim tão bom. E PSP cerca bairro em Oeiras para deter jovens suspeitos por uma onda de assaltos violentos. Tinha a ver com os desgraçados dos estafetas da Uber. Muitos deles são estrangeiros, realmente, mas trabalham, e para esse todo o meu respeito, trabalham e depois são chamados a determinadas zonas para entregar comida e depois são assaltados. É inacreditável, mas enfim, pronto, já aí teremos desocupados de todos da extrema esquerda a manifestarem-se contra o racismo da polícia. Isto após acordarem às 6 da tarde e fumarem umas belas ganzas. Depois disso, estão prontos para a luta. Os extremos-esquerdoides. Vamos lá, extremos-esquerdoides. Vamos lá acordar às 6 da tarde, vamos lá fumar umas ganzas e vamos lá para a luta, chamando de racistas, de xenófobos, à própria polícia que vos defende e vos protege. Montenegro e Carneiro reuniram-se, era hoje, mas já foi ontem, na residência oficial do Primeiro-Ministro. Não soube o que é que eles estiveram a cozinhar, mas o que eu vos digo é que até ontem o Chega era o líder da oposição. A partir de hoje, o Chega será a única oposição ao centrão desgraçadão de Portugal. Eles juntam-se, eles cozinham e quem paga é o povo. Nas aldeias históricas de Portugal temos aqui a aldeia histórica de Marialva, que é realmente notável no interior do país. Se bem que, como eu digo, é preciso dizer que as fotos que se veem mostram construções que têm pouco mais de 500 anos e até já foram reconstruídas várias vezes. Mas mesmo assim, Marialva tem mais do que a maioria dos países da Europa que eles podem mostrar. Porque temos em Portugal uma história multissecular que poucos mais países têm. A Espanha tem 300 anos, mas considerando as antigas nações de Espanha, nós estamos ao nível dessas nações antigas, só que nós já nos chamamos Portugal desde esse tempo, desde 1143, pelo menos, e Espanha tem apenas 300 anos de vida, 300 e pouco. Uma pequena fonte escondida no alto da Serra da Estrela continua a assegurar que o Mondego, nos seus 234 km, vai até à Figueira da Foz. Eu não sei se a Figueira da Foz ainda tem água e se o Mondego ainda tem água, uma vez que, como vemos, durante a madrugada os eucaliptos deitam fogo a si próprio. Portanto, é preciso ter pelo menos 300 graus de temperatura, portanto eu não sei se ainda haverá Mondego nesta altura, mas confio que sim. À noite está muito calor, 300 a 500 graus, mas de dia a coisa fica mais branda e eu acho que o rio continua a correr. Realmente o Mondeguinho, mais uma vez, é anunciada uma barragem no Mondego, mas desta vez será apenas um reservatório, meus caros. Não é uma barragem como foi prometido em Plendeza, engenheiro José Sócrates, mas desta vez é apenas um tanque gigante para segurar as águas que no inverno invadem os arrozais do Baixo Mondego e destroem as colheitas. Portanto, será apenas um tanque, um grande reservatório, não está previsto sequer que possa produzir energia elétrica. Bem, será uma realidade igual à de 2011, da qual a Endesa desistiu por não ser rentável para a produção de energia hidroelétrica. Desistiu em 2016. Aqui vai o link para o relatório do acompanhamento público de aproveitamento hidroelétrico dessa barragem de Girabolhos de 2011, para mais tarde recordar. É sempre bom conhecermos a história para não repetirmos os mesmos erros no futuro. E, diz esta senhora, aulas sem educação sexual. Filomena Cautela mostra-se indignada. Coitada. Espero bem que ela se sinta indignada pelo facto de o lobby da homossexualidade
ter deixado de exercer influência nas escolas. As escolas não são locais para se doutrinarem as crianças de tenra idade, 10 e 12 anos, na senda da homossexualidade. Se eles as quiserem ser, se elas quiserem ser homossexuais no futuro, quando forem adultos, é com elas. Agora, estar a incutir-lhes enquanto se explica matemática, português, francês, inglês, história, geografia, ciências naturais, e aí sim há educação sexual. Biologia, há educação sexual. Há 12 horas de educação sexual transversal a todas as disciplinas, todos os anos, para todos os níveis de ensino. A Filomena Cautela é realmente uma ignorante, tal qual como a antiga. E o que há realmente nas escolas continua. O que parece que vai ser diferente é tirarmos essa endoutrinação homossexual nas crianças de tenra idade. Isso, felizmente, parece que vai acabar. Por muito que custe a estas e outras defensoras do seu lobby gay. Um inferno ardeu tudo. População Arouca está a viver há dias com o coração nas mãos. E veio-se hoje a saber que foi uma senhora alcoolizada que deitou fogo àquilo. Pelo menos são as notícias de hoje. Não sei se foi ao incêndio inteiro, se foi a parte dele. Mas eu digo, é um inferno para uns. 1.000 milhões de euros caídos do céu por ano para outros. Nunca é mau para todos, meus caros. A festa anual dos incêndios vai continuar a distribuir milhões pelos milhares envolvidos num dos melhores negócios de Portugal. Neste Euromilhões anual, simplesmente nada pode mudar e ele não pode acabar. Por isso, ninguém vigia as matas. Estou farto de o dizer, mas não deixo de o repetir. Ninguém vigia as matas, porque senão não se distribuiria este verdadeiro Euromilhões vezes 10, anual, para garantirem que os incendiários fazem o seu trabalho à vontade, sem ninguém os incomodar. Portanto, ninguém vigia as matas, deixá-los fazer, coitadinhos, o seu trabalho, que é isso que dá os tais 1.000 milhões por ano. Este ano já devemos ir nos 2.800 milhões só nos incêndios. Portanto, qualquer coisa como 10 vezes o que vale a TAP. Os incêndios deste ano já destruíram 10 vezes a TAP, no mínimo. Ok? Sem incêndios não havia distribuição desse dinheiro anualmente. Portanto, façam as contas, meus caros. É só fazer as contas, como diria Gugu da ONU. Os incêndios nunca podem acabar, por isso as matas nunca podem ser vigiadas. Um homem encontrado decapitado no centro de Lisboa aconteceu ontem, e eu disse logo ontem, isto só pode ter sido um português. Porque todos sabemos que a decapitação é uma forma de homicídio histórica e normal entre os portugueses. Passamos a vida a decapitar-nos uns aos outros. Portanto, mais decapitação, menos decapitação, isto nada tem a ver com imigrantes, isto tem tudo a ver com os portugueses. Chatearam-se os vizinhos, o cão está a ladrar durante a noite, não deixa dormir, vai o vizinho e decapita-o. Não é? O outro deitou-lhe um bocado de muro abaixo para conseguir fazer passar água, vai o vizinho e decapita-o. Isso é uma coisa normalíssima em Portugal. Estamos todos fartos. Isto nem sei porque é que é notícia. Eu nem sei porque é que isto é notícia. E obrigado pela informação detalhada da meteorologia, que diz que os 7 principais incêndios a lavrar nesta quarta-feira em Portugal, continental, era ontem, estavam às 12h15 a ser combatidos por mais de, já agora, 1.800 operacionais apoiados por quase 580 viaturas e 19 meios aéreos dos 70 e tal que existem, segundo a Proteção Civil. É para isto que ela serve, para contabilizar o número de bombeiros, o número de carros e o número de aviões. Bom, e depois dizem que grande parte do interior norte e do centro do país estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, dizem eles, segundo dados do Instituto Português de Mar e Atmosfera. Esta previsão abrange, sobretudo, os concelhos e distritos de, ora, apontem lá, seus incendiários, apontem lá, Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Santarém. Ok? Mas isto já foi ontem. Desculpem, esta informação está atrasada. Se vocês chegaram a um destes distritos e tentaram pôr o fogo e não conseguiram, é porque esta informação está atrasada. Agradeçam-me. A Câmara Municipal de Ceia acionou esta quarta-feira, ontem, vários meios de autarquia na sequência do incêndio que lavra nas freguesias de Pinhenço e Santa Comba. Bom, eu sobre isso tenho várias coisas a dizer. O primeiro passo para acabar com os incêndios em Ceia é o mesmo. O passo que se deve dar para acabar com os incêndios em toda a parte do país era vigiar as matas, como já se fez no passado, nos anos 90, em que, enquanto elas foram vigiadas, não houve nem sequer um incêndio. Mas isso não dá, como já expliquei, porque se fizerem isso não há mesmo incêndios e depois ninguém recebe os 1.000 milhões que há para distribuir. Bom, mas é assim, o segundo passo, aqui digo o primeiro, mas é o segundo,
é pagar umas férias prolongadas ao dono da Proteção Civil de Ceia. Há muitos anos que é dono daquilo, dono do aeródromo. Aliás, os aviões deixaram de lá estar alegadamente por culpa de desentendimentos entre o dono do terreno do aeródromo e os pilotos. Realmente, na Idade Média, existia o reino de Camelot, com o rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda. Távola quer dizer mesa, como sabem, todos à mesa, a distribuir na mesa. Não estamos em Inglaterra, afinal de contas, e também já não estamos na Idade Média, embora muitos ainda o não tenham percebido. Mas em Ceia continuamos na Idade Média, continuamos com reis Artures e com cavaleiros da Távola Redonda, 500 anos depois do prazo. Aqui está, não vigiem as matas, que não é preciso. Correio da Bela Serra diz que um incêndio com grande intensidade em Pinhanços, Ceia. No local estão neste momento 169 elementos, olha o preciosismo, das forças de combate a incêndios com 50 viaturas e 5 meios aéreos. Ora, muito que bem, muito que bem. E aqui temos a podridão apoiada pela extrema-esquerda que tomou conta de Portugal. Quase 6 mil mulheres que abortaram receberam subsídios pagos pelo Estado. Meus caros, se vocês tiverem um dente infectado que tem que ser retirado de urgência, não há hipótese, tem que ir ao privado. Se tiverem outro problema qualquer que tenha que ser resolvido com urgência, tem que ir ao privado. Mas se quiserem abortar, tudo isso é pago pelo Estado, ou seja, por todos nós, inclusivamente damos subsídios às 6 mil mulheres que abortaram e que receberam subsídios pagos pelo Estado. O Estado não paga nada, nós é que pagamos ao Estado, para o Estado pagar a estas quase 6 mil mulheres que abortaram. Meus caros, inacreditável. 6 mil crianças que se perderam e ainda pagamos para indemnizar as mães que fizeram isto. O agradecimento aos bombeiros de Ceia e uma repreensão ao Executivo Municipal por não vigiar as matas e manter uma proteção civil que é apenas um exército socialista quase completamente inútil durante quase todo o ano. Vamos ficar por aqui e até já.